Salve, salve pessoal, tudo bom? Eu sou Heron Cavalcante e essa é a nossa jornada de dados, onde hoje eu vou continuar a nossa trilha falando sobre processamentos por streaming ou processamentos real-time utilizando as ferramentas da Microsoft para arquitetura de dados. Mas antes de continuar, pessoal, venho aqui deixar o meu pedido para você que me acompanha, mas não me segue, segue o meu canal, se inscreva no meu canal, compartilhe, deixe sua dúvida que a gente vai te responder e vai te ajudar bastante aí com a sua experiência na sua jornada de dados. Dando continuidade, aqui a gente vai continuar falando sobre as diversas arquiteturas que formam ali esse grande leque do padrão de dados. Já falamos sobre a arquitetura de machine learning, de governança de dados está por vir, e hoje a gente vai falar sobre a arquitetura de streaming, arquitetura real-time. Para você que não me conhece, eu tenho mais de 18 anos de experiência na área de tecnologia, nos últimos 6 anos trabalhando com arquitetura e soluções de dados. Sou professor universitário onde que leciono sobre IoT e soluções de dados e sou especialista em Hadoop, Azure, GNI, MLOps, blockchain, alguns serviços aí, algumas tecnologias aí que a gente tem no mercado, principalmente essas mais emergentes. E também conheço bastante aí de Cloud Computing, principalmente com Azure e AWS. Voltando aqui, passando pela nossa trilha sobre o que nós já falamos sobre arquitetura Lambda, arquitetura Kappa, Data Warehouse, Data Lake, Machine Learning, IoT, e a gente vai falar hoje sobre Real-Time Data Processing, que são esses dados processados aí em tempo real. Nós já chegamos aí um pouquinho mais na metade da minha trilha que eu desenvolvi sobre arquitetura de dados, e após essa trilha nós vamos fazer na prática, tá pessoal? Então primeiro eu estou passando aí um overview, ensinando detalhes, explicando o detalhe de cada uma dessas trilhas, e depois a gente vai entrar no prático, concebendo o ambiente, mostrando para você na prática como você resolve alguns problemas de near real time, de real time, de data warehouse, para ficar mais completo aí para você toda essa trilha. Legal? Então, começando aqui, né, o padrão, né, ou a solução de real time, de arquitetura real-time, de processamento real-time, ele visa principalmente utilizar recursos como Stream Analytics, Event Hub, um Data Lake para processamento de dados em tempo real, e essa arquitetura é projetada para capturar e processar e analisar esses eventos na mesma hora que eles ocorrem. Nós utilizamos eles principalmente para uma análise de redes sociais, por exemplo, para um monitoramento de dispositivos IoT, para um processamento de eventos em tempo real também, que pode fazer muito sentido para o seu negócio. Imagina que você está com uma solução ali que monitore, por exemplo, um sinistro de veículos, e você precisa aí de ter uma resposta rápida, por exemplo, a uma entrada de uma solicitação de pagamento, e você quer isso numa velocidade maior para acompanhar o pagamento deste processo. Neste caso aqui você tem mais um monitoramento, mas seria uma solução que você poderia usar no dia a dia. Utilizando aqui padrão Microsoft, tá pessoal? Se você trabalha com AWS, você trabalha com GCP, você pode utilizar desta base, mas com os recursos que esses próprios providers podem te oferecer para que você constitua aí a sua arquitetura. Nas camadas de ingestão, nós temos ali recebimento de dados por IoT devices, por logs ou arquivos, por dados customizados ou por transações financeiras. Esse é muito comum em caso de cartão de crédito. Você que trabalha com um banco específico aí, eu não vou citar nomes, que você de repente está passando uma compra no seu cartão.
bem diferente daquela comum que você utiliza e você recebe ali um alerta telefônico falando, ó, a gente está vendo aqui que você teve uma compra fora do padrão. São modelos de dados que estão processando em tempo real aquela sua compra e que evita que você faça ou que você possa estar com uma pessoa fraudando essa sua compra, por exemplo. Então eles usam desses mecanismos para te proteger e são entrados como transações financeiras. Dados sobre clima ou alguma aplicação de negócio também entram ali, que podem ser utilizados em tempo real. Você usa como processadores o Event Hubs, que é o mais comum, muita gente já utiliza aí no mercado, e para dados ele tem dados com a Microsoft, ele é bem compatível, ele consegue te atender muito bem nas necessidades, mas você pode usar o Blob Storage para salvar esses arquivos também no momento que eles estão sendo processados. Você tem o IoT Hub para devices de IoT e você pode utilizar o Kafka ou outras ferramentas também nesse composto aí que gera essa conexão entre a ingestão e a análise desses dados, que podem ser feitas com uma inteligência contínua dentro do Stream Analytics, e nele você tem uma referência de dados que pode ser um SQL database, um Blob Storage, ou um processamento real-time de escoragem com o Azure ML, por exemplo. Vai poder te ajudar bastante aí nessa análise em tempo real ou nesses modelos em tempo real. E depois você faz a entrega de várias maneiras, como alertas ou ações, como dashboards dinâmicos no Power BI. Você pode também utilizar um Data Warehouse para gerar esse dado e para você fazer a leitura ou processamento dele em outras diversas ferramentas, ou o storage ou o arquivo deles também com SQLDB, com Data Lake, com Cosmos, etc. Então são algumas das plataformas que você pode entregar este dado depois de um processamento do Stream Analytics. Principais componentes, nós temos o Stream Analytics e o Databricks. Eu vou voltar um pouquinho aqui. Então, quando a gente volta aqui, a gente pode ver que nessa camada de análise eu posso utilizar o Databricks aqui também, tanto com Spark Streaming para fazer esse processamento, quanto ali na escoragem, ali nos modelos que a gente pode criar e processá-los aí em tempo real, utilizando também o Azure Machine Learning para fazer o monitoramento destes modelos, tá legal? Então a gente, falando dos principais componentes, nós temos aqui o Stream Analytics e o Databricks para processamento de streaming. Para ingestão de dados nós utilizamos o Event Hub e o IoT Hub para processamento, para ingestão de dados de devices de IoT. E para servir esses dados, o SQL Database, o Cosmos DB, o Synapse Analytics pode te ajudar, pode contribuir com esse serving aí, com essa distribuição do dado ali na ponta para o seu cliente. Como data source, nós temos ali essas fontes que geram esses eventos, né? E para eles nós temos os principais IoT devices, nós temos web ou aplicações mobile, APIs externas e transações de sistemas fazem o composto ali da origem dos dados que você pode consumir por streaming de dados ou por processamento em real time. Para a ingestão de dados, aí a gente vem com os processamentos do Event Hubs, que é um serviço que ingere grandes volumes de dados. Você pode aí estruturar ele muito bem para qualquer uma das saídas que você possua de APIs, por exemplo, para consumir esses dados dentro da sua plataforma. Você tem o IoT Hub, que conecta a gerência de dispositivos de IoT, como eu falei agora há pouco, e você também pode utilizar um Apache Kafka dentro do Azure HD Insights ou também dentro dessa estrutura, tá? Você não precisa apenas dentro do HD Insights, você pode conectar num Apache Kafka, por exemplo, para receber esse streaming de dados aí distribuídos para esta ingestão. Para processar os dados, nós temos o Stream Analytics, que é um serviço de análise em tempo real para detectar esses padrões, gerar alertas, etc. Você faz a customização deles.
Você pode utilizar o Databricks da mesma forma como eu tinha comentado, que ela é uma plataforma, para quem não conhece, né, colaborativa, que pode ser usada para processamento de dados em streaming pelo Apache Spark. E se você estiver utilizando com o HD Insight, que é lá no Hadoop, você tem o Apache Flink também, que pode contribuir com esse processamento de streaming de dados aí que você está utilizando, que você precisa construir dentro dessa sua arquitetura. Armazenamento de dados. Então nós temos ali os padrões Data Lake Storage, o DLS, nós temos o Blob Storage, nós temos o Cosmos, que você pode utilizar para armazenar dados NoSQL, que seriam dados que você precisa fazer uma leitura mais rápida, né? Imagina que você tem algum processamento orientado, muito site tem, por exemplo, costume de analisar padrões do seu uso, e depois você pode colocar esses padrões de uma forma mais rápida no Cosmos para que ele gere ali os principais insights que você pode oferecer para o seu cliente que está acessando um e-commerce, por exemplo. E você tem o Time Series Insights, que ele faz um armazenamento e análise de dados de séries temporais. Se você viu minha última aula, eu expliquei também bem ele, para quem utiliza muito para IoT. Tá? E aí nós temos as ferramentas para fazer Analytics e Insights, que são o Power BI, o Synapse Analytics e o Time Series Insights também, que eles servem para fazer, no caso, o Power BI, que é uma ferramenta de visualização de dashboards, para quem não conhece. Temos também o Synapse Analytics, que é uma plataforma para análise de dados em grande escala. Você faz ali a criação de queries, a estruturação de consultas que vão gerar para você esses dados ali em tempo de execução. E você tem o Time Series Insights, que ele também serve bastante para fazer essa análise de séries temporais e detecções de anomalias desses dados que estão sendo providos ali em tempo real. Nós temos também as integrações e workflow de automações que podemos fazer com Logic Apps, que é um serviço muito bacana para automatizar workflows com diversos serviços, envio de e-mails, envio de alertas, uma infinidade ali de recursos que você pode utilizar. Muito recomendado, tá, pessoal? Você que não precisa programar estes recursos, ele vai te ajudar bastante. Ele é no code, low code, né, para conseguir te extrair bastante ali de alguns recursos já prontos. O Azure Function, que ele executa funções sem servidores, como lambdas também, né? O padrão lambda dele, nesse caso ali você vai ter que programar em alguma linguagem para executar isso mais padronizado. E você tem o Event Grid ali na saída, que é um serviço de roteamento desses eventos para te entregar o dado, né, para o receptor de acordo com a necessidade que ele possua. Voltando mais uma vez e reforçando isso, a gente fala como arquiteto, segurança e compliance, Azure Security Center para monitoramento e gerenciamento de segurança, Active Directory para gerenciar a identidade dos usuários de cada dado que vai ser distribuído para cada sistema, e o Key Vault para garantir ali as chaves e os segredos para proteger esses dados, pessoal. Muito importante desde a concepção de qualquer arquitetura, segurança e compliance, muito com LGPD, muito com a garantia de que o dado que você está processando vai ser entregue para quem é devido e da maneira correta, não gerar riscos para a sua empresa, para a sua organização. E para finalizar, nós temos a governança de dados, né? Não menos importante do que a segurança, mas um serviço para catalogar, rastrear, gerenciar, com o Purview, o Policy, para garantir essas políticas de conformidade e regulamentação das boas práticas. E se você utiliza o Databricks, você também pode utilizar o Unity Catalog para fazer a governança dos seus dados. Mais uma vez, governança, segurança, compliance fazem parte desse arcabouço que vai garantir a conformidade dos seus dados e é uma entrega de muito valor para o seu cliente. A governança principalmente vai mitigar o custo também, porque uma vez que você cataloga o seu dado, que você trabalha da maneira correta, você vai ter menos redundância no reprocessamento de dados ali que você não precisaria. Isso vai gerar mais
benefícios, mais eficiência no processamento dos dados no seu negócio. E aqui a gente finaliza, tá, pessoal? Mais uma vez agradecendo a sua audiência. Para você que não me segue ainda, Heron Cavalcante aqui no YouTube, @HeronCavalcante_tech no Instagram e no TikTok, meu site www.heroncavalcante.com e nos streaming aí de podcast, né, no Spotify e no Amazon Music. E no Heron Cavalcante você também vai poder ouvir aí os nossos vídeos também e seguir um pouquinho mais de algumas outras coisas que a gente postou lá. Fico meu obrigado, continue me seguindo aí, deixe seu like, se você tiver alguma dúvida pode perguntar que a gente está aqui para responder. Um forte abraço e até mais.